Desde criança, nós percebemos que somos seres sociáveis, né? A gente gosta de atenção, a gente gosta de se comunicar, a gente gosta de estar perto, assim, abraçar, agarrar. Vários momentos que eu chorei, que eu perdi pessoas, que eu precisei dizer adeus, eu já tinha passado por esse sentimento quando eu perdi os meus animais. Todos que morreram, eu me despedi, alguns eu ajudei a enterrar, outros eu vi o momento da morte, outros eu quis ajudar e acabei levando uma mordida e tive que tomar várias injeções por conta disso. Mas hoje, por que ter um bicho, por que ter um ser que depende de você pode te ajudar, assim como me ajudou? Tem dia que você não vai querer levantar da cama, de cansaço, de não ter vontade, de não querer ver ninguém na rua, de não querer fazer a social e nem querer ser simpática. Tem dia que você vai falar assim, ai meu Deus, se eu pudesse não ver ninguém, eu não veria ninguém hoje. Eu só queria me enfiar a cabeça num buraco e não queria ver ninguém, só queria que o dia de hoje passasse. E aí você olha para uma criaturinha dessa e pensa assim, meu Deus, se eu não descer com ele vai, se eu não descer, ou se eu não sair pra rua, ele vai ficar apertado, ele precisa fazer cocô, ele precisa passear, ele precisa viver. Você é obrigada a descer com esse animal, a sair com esse animal, nem que seja por 20 minutos, por saída. Então, às vezes vai ser 2, 3 vezes ao dia. Tem pessoas que não vão conseguir fazer isso, tem pessoas que trabalham o dia todo. Eu, por exemplo, eu acordo 5h20 da manhã para ir trabalhar, eu chego em casa morta de cansada. Mas eu ainda vou. Mesmo estando morta de cansada, é o momento, gente, que você vai deixar o vento bater na sua cara e falar assim, você tá viva. Você tá cansada porque hoje você trabalhou muito. Você tá com fome porque hoje você trabalhou muito, né? Você precisa repor suas energias. Você tá com sono porque você esteve acordado durante o dia todo, resolvendo problemas, situações, ajudando as pessoas. E isso faz você lembrar que a vida é preciosa, que por um simples passeio com um cachorro. Tem um ano e pouco, eu tive paralisia facial, que também pode ser conhecida como paralisia de Bell. No decorrer da manhã, eu comecei a perceber que eu piscava e meu olho esquerdo não fechava. E quando eu estava conversando com as pessoas e eu sorri, o lado esquerdo da minha boca não mexia. Todo o meu lado esquerdo estava travado. Aí eu comecei a ficar desesperada, né? Aí eu comecei a perguntar para as pessoas que estavam comigo. Cara, olha só, meu olho tá piscando, quando eu dou um sorriso, minha boca tá mexendo e tal. Aí a pessoa, olha, o seu olho não tá fechando completamente, não. Aí meu coração já fiquei preocupada, né? Beleza, vivi esse dia normal, só que eu lembro que no dia anterior eu movimentei a minha mandíbula muito rápido e fez um estralo muito forte do lado esquerdo e travou a minha mandíbula de uma forma que eu não conseguia nem voltar ela. Demorou, acho que uns 5 segundos para minha mandíbula voltar a ter força para fechar minha boca de novo, no dia anterior. Aí, beleza, eu vivi esse dia. Quando eu cheguei em casa, eu fui pesquisar sobre AVC. Lembrei, AVC. Só que eu sou bombeira militar, eu já tinha pegado vários pacientes com esses sintomas, com esses sinais, e não estavam batendo. A minha fala, ela estava compatível com aquilo que eu queria falar, com aquilo que eu pensava, os movimentos do lado esquerdo e do lado direito do meu corpo, quando eu levantava os braços, estava tudo normal. Aí eu fui ao médico. Quando eu estive no médico, eu fiz vários exames, fiz tomografia, fiz várias coisas e saiu o diagnóstico, que é a paralisia de Bell, essa paralisia facial. E eu fiquei com medo. Eu falei, caramba, eu comecei a pesquisar sobre isso, né? O médico falou que poderia ter sido várias causas. Poderia ter sido uma infecção viral, bacteriana, poderia ser por estresse, poderia ser por um movimento muito brusco que eu fiz na minha mandíbula. Deixa eu só arrumar aqui. Comecei a pesquisar sobre isso. Aí, o próprio médico falou, e nas pesquisas que eu fui fazendo, foi dizendo que tinham pessoas que demoravam 2 anos para voltar os movimentos do rosto.
E tinha pessoas que demoravam 20 dias, 30 dias, já voltava ao normal. E aí eu comecei a ficar preocupada. Eu fiquei pensando, caramba, e se não voltar? Aí eu tinha que ficar precisei fazer fisioterapia 3 vezes ao dia. Comecei a pesquisar sobre isso e comecei a fazer fisioterapia 3 vezes ao dia. Só que era assim, pelo próprio YouTube mesmo. Eu pesquisava vídeos e eu tinha que fazer movimentos repetitivos, eram 3 séries mínimas, assim. E eu tinha que fazer movimentos com força, movimento dos olhos, do nariz, da boca, das bochechas, enfim. E fui fazendo. Só que aí, enquanto eu fazia, como estava no período, isso foi no dia 22 de dezembro, quando eu tive a paralisia facial. E já era por volta do dia 10 de janeiro, eu passei o Natal e o Ano Novo, gente, com o rosto paralisado. Eu me senti muito estranha, muito. Não era eu. Eu comecei a perceber o quanto que o sorriso da gente faz falta. E por que que eu estou falando disso? Enquanto eu fazia as minhas terapias, né, quem é que estava ali do meu lado, comigo, sempre? Fala, Thor, que era você. Era o Thor. Gente, ele me acordava. Parecia que ele me puxava para fazer isso. Na hora que eu acordava, à tarde e à noite, antes de dormir, eu também fazia essa terapia, né? E eu lembro que quando eu comecei a perceber que estava demorando para voltar e que eu poderia ficar assim por um bom tempo, o Thor, ele ficou do meu lado, parecia que ele faltava falar. Ele olhava para mim e ele falava: "Eu tô aqui, eu não vou embora, eu tô aqui com você". E mesmo que as pessoas falassem pra mim, calma, vai voltar, Thalita, isso, você tá fazendo tratamento, vou começar a tomar vitamina complexo B também, por orientação médica. E muitas pessoas falavam, ó, cuidado, é estresse, mas vai voltar. Isso passava pela minha cabeça, e se não voltar? Eu tinha que descer com o Thor pra ele passear, que eu moro em apartamento, e eu não queria me encontrar com ninguém. Eu não queria falar oi pra ninguém, porque a pessoa ia perceber que eu estava com parte esquerda do rosto completamente paralisada. E eu não queria ter que me explicar, eu não queria, mas mesmo assim eu ia. Eu descia e eu fazia questão de descer várias vezes ao dia com o Thor, que eu estava de férias nessa época, e ele participou comigo dessa fisioterapia. Eu estou falando dele nesse momento, porque quando eu descia com ele, era um momento em que eu conseguia respirar, pensar. Era um momento que não tinha mais nenhuma preocupação passando pela minha cabeça, eu só tinha que estar ali com o meu cachorro para que ele pudesse passear, fazer xixi e o cocô dele. Era isso. Só que isso ele nem sabia, mas era uma terapia para mim também. Eu não estava fazendo só uma terapia facial. Eu estava fazendo também um tipo de terapia mental, que estava me ajudando muito a me deixar mais calma, a me deixar mais centrada nas coisas, a perceber e a entender o nível que eu estava de trabalho no final daquele ano. E hoje eu falo do Thor, mas eu me lembro dos mais de 15 cachorros que eu já tive ao longo da minha vida, que foram seres que me ajudaram a passar pelos momentos difíceis, porque eu conheci a dor da perda de alguém passando pela perda dos meus primeiros cachorros que eu perdi. E isso para uma criança é muito importante, né? Então, se você é um pai, se você é uma mãe que está pensando se vai dar um cachorro para seu filho ou para sua filha, não pensa, só vai, como a gente diz no bombeiro, só vai. Porque isso vai ajudar muito o seu filho. Isso vai fazer com que ele tenha um amigo de fato todos os dias. Vai acordar, vai dormir, vai brincar, nossa, vai estar com ele nos momentos tristes, no momento de que estiver doente, isso acontece muito. E vai envelhecer com seu filho, vai crescer com seu filho, com a sua filha, você vai ver como que isso é lindo. Então, isso me fez muito bem. Hoje eu sou uma pessoa até mais calma, eu acho, em alguns momentos, porque existem outras vidas dependendo de mim agora. E uma delas, a gente diz que é irracional, né? Mas eu acho que ele entende muito ainda. E por isso que ter um cachorro, ter um animal de estimação me fez tão bem. E eu espero que também faça você.